como que eu descobri a síndrome do pânico. Acredito que você, assim como eu, também começou com pequenos sintomas. E é muito típico da gente começar a ignorar os sintomas quando eles aparecem. Eu comecei sentindo falta de ar e achava que aquilo era normal, que era um momento que ia passar. Só que não passou. E eu também não procurei auxílio médico, primeiro porque a sociedade tem um preconceito muito grande. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu mesma não tive esse preconceito comigo mesma, porque eu tive. E aí os sintomas foram se agravando, e já havia lugares que eu não queria ficar porque me dava falta de ar e eu tinha vergonha de falar com as pessoas sobre aquilo que eu sentia. E aí eu comecei a buscar ajuda e, como uma pessoa muito religiosa, eu fui para a igreja e lá comecei a desenvolver trabalhos missionários, comecei a ajudar na obra. Porém, não era questão de religião, como muitas pessoas acreditam, e hoje você que está aqui me vendo pode ter sido vítima desse tipo de acusação. É falta de Deus. Eu te digo, Deus é contigo, Deus te ama e Ele quer que você seja curado. Deus tem uma linda história para você, diferente do que as pessoas dizem. O mundo está cheio de juiz e nós não precisamos de juiz. Nós precisamos da cura. Por isso, eu criei esse canal. Porque quando eu resolvi me libertar das correntes que me aprisionavam na doença, começou a vir a cura, começou a vir a libertação para uma vida nova. Depois disso, eu comecei a ficar pior. Fabiola, como assim você ficou pior? Fiquei pior, porque as pessoas começaram a me julgar como uma pessoa que não tinha Deus no coração, como uma pessoa que não estava buscando Deus ou que tinha cometido pecado suficiente para estar passando por aquela situação. E não é bem assim. Eu fui forte, passei por abusos quando criança, sofri com a separação dos meus pais, sofri com decepções de amizades, pessoas que eu confiava. E pra onde você acha que vai tudo isso? Vem pra cá, ó. E isso aqui se somatiza e se distribui. Porque aquilo que você não cura, ele se somatiza, vira uma doença. E aí foi quando eu comecei a ficar desesperada. O coração começou a disparar sozinho e eu acordava durante madrugadas com o coração acelerado. Até que um dia eu fui pra pizzaria com meu esposo e meu filho e chegando lá, o coração disparou. E eu surtei e falei, eu estou infartando. Porque os sintomas são reais. Você não tá ficando louco, você não tá ficando louca. Os sintomas são reais. É o corpo pedindo por socorro. E aí eu fui parar numa emergência médica e aí veio o primeiro diagnóstico. Síndrome do pânico. O coração estava disparado, mas não havia causa aparente. Fui encaminhada para um cardiologista, gastei o que eu podia e o que eu não podia com exames e nunca me convenci dos resultados. Nunca me convenci do diagnóstico. E eu queria muito saber o que estava acontecendo comigo. Comecei a ter distúrbios gastrointestinais, pedi conta do meu emprego, porque eu já não tinha mais força para poder trabalhar. E aí vieram as extrasístoles do coração, que são aquelas palpitações involuntárias. E assim começa a minha história. Então, se você tem um desses sintomas, se você tem um pouquinho da minha história dentro de você, eu venho aqui te dizer que há uma solução. E nós vamos juntas conseguir vencer essa doença. Nós vamos juntas viver e não existir.